Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de física de hoje. Eu sou o professor William Costa e nós vamos ver agora qual é o tema da nossa aula. Veja só, nós estamos aí na aula 224, estamos estudando física, eletrodinâmica, corrente elétrica e seus efeitos, corrente contínua e alternada, e nós também vamos ver como se calcula a intensidade da corrente elétrica. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender esse conceito que é a base de toda a eletrodinâmica. Falando em eletrodinâmica, o que é eletrodinâmica? Veja só, a eletrodinâmica é a parte da física que estuda o aspecto dinâmico da eletricidade, ou seja, o movimento constante das cargas elétricas. A gente está fazendo agora uma transição aí no nosso estudo da física. Veja só, nós estávamos na eletrostática. Na eletrostática, nós temos ali as cargas em repouso, tá certo? E na eletrodinâmica, nós já vamos considerar agora o movimento dessas cargas elétricas. Veja só, quando um condutor ele está em equilíbrio eletrostático, vamos começar aqui o nosso raciocínio. Quando um condutor ele está em equilíbrio eletrostático, as cargas elas estão em movimento ali na superfície daquele condutor, em um movimento desordenado, tá certo? Um movimento desordenado. Esse movimento desordenado é devido aos elétrons livres que tem ali na superfície do nosso condutor, como por exemplo nos metais, tá certo? O que é que nós vamos fazer? Para ordenar o movimento dessas cargas, nós vamos aplicar uma diferença de potencial sobre esse condutor. Aplicando uma diferença de potencial, as cargas vão realizar um movimento ordenado. A esse movimento ordenado, nós vamos chamar de corrente elétrica. Veja só, corrente elétrica, ao se estudar em situações onde as partículas estão carregadas e deixam de estar em equilíbrio eletrostático. O que é o equilíbrio eletrostático? É quando as cargas estão em um movimento desordenado, tá certo? Aqui, olha, o movimento é desordenado. Desordenado. Essa é a situação de equilíbrio eletrostático. Então, o que é que nós fazemos? Olha, nós pegamos uma bateria é uma fonte de diferença de potencial, e aí o que é que acontece? As cargas vão iniciar um movimento. Que cargas são essas? São os elétrons, tá certo? São os elétrons. Os elétrons que estão livres ali na superfície do condutor, eles vão iniciar um movimento. Veja que nós estudamos que as cargas negativas, quando submetidas a uma diferença de potencial, elas tendem a caminhar para os pontos de maior potencial. Então, o movimento real da corrente elétrica é esse aqui, olha. Entra no circuito pelo polo negativo e sai do circuito pelo polo positivo. Esse daqui é o sentido real da corrente elétrica. Só que existe um sentido que é o convencional da corrente elétrica, olha, que é o contrário. Ele vai entrar pelo polo positivo e vai sair pelo polo negativo. Professor, e aí você me pergunta, né? Professor, por que existe esse movimento aí, esse sentido convencional da corrente elétrica? Porque quando o conceito de corrente elétrica ele foi construído, não se tinha descoberto ainda os elétrons. Então, os portadores de carga que a gente associava ao movimento eram os portadores de carga positiva, tá certo? O elétron ele só foi descoberto no início do século XX, em 1900 e por aí, quando o Thomson descobriu o corpúsculo de matéria negativa, que era o elétron. Tá certo? Então, no início do século XX que descobriu-se o elétron, e aí, com a evolução da ciência, viu-se que o elétron realizava esse sentido aí convencional da corrente, beleza? Bom, mas normalmente, veja só, normalmente utiliza-se a corrente causada pela movimentação dos elétrons em um condutor, mas também é possível haver corrente de íons positivos e negativos, que nós estamos aí, olha, verificando. Quando nós estamos falando de um condutor que possui somente elétrons livres, esses elétrons livres nós vimos que ele realiza o sentido convencional, tá certo? Então, o mais comum é você observar ali cargas negativas se movimentando. Mas pode acontecer, como nós estamos vendo aí, o movimento também de cargas positivas e nós também vamos chamar de corrente elétrica, beleza? Olha só, a corrente ela é causada por uma diferença de potencial, veja só. E ela é explicada pelo conceito de campo elétrico. Vamos ver então como a gente explica essa situação. Olha só, na próxima imagem nós podemos ver aí, olha, o movimento desordenado aqui dos elétrons. Olha, nós temos a chave aberta, tá certo? Ou seja, o circuito está aberto, não está circulando
não está circulando corrente. E aqui nós temos a chave fechada, quando vai começar a circular corrente, tá certo? Com a chave fechada, esse condutor aqui, olha, ele foi submetido a uma diferença de potencial que fez com que as cargas realizassem um movimento ordenado, tá certo? É daí que nós temos os sentidos da corrente, o sentido real e o sentido convencional. Vamos relembrar? Olha só o sentido real e o sentido convencional da corrente. Aí nós podemos verificar, olha, o sentido real da corrente elétrica, que afinal nós verificamos aqui que o que está se movimentando são os elétrons, né? Os elétrons entram no circuito pelo polo negativo e saem do circuito pelo polo positivo. Esse é o sentido real da corrente elétrica, tá certo? O sentido convencional, nós temos aqui, olha, que o corpo, aliás, que a corrente entra no circuito pelo polo positivo e sai do circuito pelo polo negativo. Bom, então nós já sabemos qual é o conceito aí de corrente elétrica e nós já sabemos que a corrente elétrica ela tem um sentido, não é? Ela não é um vetor, tá certo? Ela não é um vetor. Ela possui intensidade e ela possui sentido. O sentido nós vimos aí. Qual é o que nós vamos adotar para as nossas continhas? O sentido convencional, tá certo? Sentido convencional é o que nós vamos adotar a partir de agora. Por isso que por convenção, nós vamos adotar esse sentido. Entra no circuito pelo polo positivo, sai do circuito pelo polo negativo do nosso gerador, da nossa bateria, o que houver ali produzindo a diferença de potencial. E lembre-se, o conceito de corrente elétrica está associado ao movimento ordenado das cargas elétricas. As cargas têm um fluxo, esse fluxo de cargas ordenado é o que nós chamamos de corrente elétrica. Agora vamos entender como calcula a intensidade da corrente elétrica. Olha só. A intensidade da corrente elétrica nós vamos determinar pela razão entre carga e tempo, tá certo? Carga e tempo. Então, para calcular a corrente elétrica, nós precisamos verificar o seguinte, olha, imaginem que eu tenho um condutor. Bem aqui, olha, nessa seção de transversal do condutor, eu estou observando qual é a quantidade de carga elétrica que está passando por aqui, por essa seção transversal do condutor, tá certo? Eu vou calcular a quantidade de carga que está passando e o tempo que levou para essa quantidade de carga passar. A razão, a divisão entre essas duas grandezas, nós vamos chamar de corrente elétrica, beleza? Só para lembrar, olha, que para calcular a quantidade de carga elétrica, eu posso utilizar o princípio de quantização da carga. Número de portadores de carga vezes a carga elementar, tá certo? Que aí nós obtemos também essa equação aqui, olha, número de portadores de carga vezes a carga elementar sobre o tempo, beleza? Bom, e como a gente já sabe como calcular a corrente elétrica, a gente precisa saber qual é a unidade de carga elétrica. Então vamos verificar, olha só. A unidade de carga elétrica é o ampere, tá certo? O ampere. Esse ampere aí, ele tem os seus submúltiplos, como a gente pode verificar, olha. Deciampere, 7 ampere, miliampere, microampere. Tudo isso, olha, é porque a quantidade de carga que nós vamos trabalhar, normalmente ela vai estar em microcoulomb, em milicoulomb. Por isso que os nossos resultados vão ficar em submúltiplos de uma corrente elétrica. 1 ampere é uma corrente de intensidade muito elevada, beleza? Bom, vamos verificar aí, olha, fotinha do ampere para vocês verificarem. Tá aí, é em homenagem a esse físico aí, famoso, que é o Ampère, o físico francês. Bom, e veja que o ampere, olha, como é a divisão ali da carga pela variação de tempo, a carga é medida em coulomb e a variação de tempo é medida em segundo. Então, 1 ampere é a mesma coisa que 1 coulomb por segundo, tá certo? 1 coulomb por segundo. Bom, pessoal, então, nós já sabemos como determinar a intensidade da carga elétrica. Quantidade de carga sobre o tempo. Vamos agora para um exemplo, veja só. Vamos aplicar isso daí, olha. Por um fio condutor de cobre, passa uma quantidade de carga elétrica 50 coulombs. Então, já sei que quantidade de carga elétrica é igual a 50 coulombs. No intervalo de tempo de 25 segundos, olha, ΔT, 25 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica que passou pelo fio. Vamos verificar. Intensidade da corrente elétrica é a divisão da carga pelo tempo, não é? Nós anotamos lá, olha, a carga é 50 e o tempo é 25. 50 dividido por 25,
o nosso resultado foi 2 amperes, tá certo? Questão bem simples, né, pessoal? Questão simples em que nós temos ali a quantidade de carga elétrica, nós temos a variação de tempo, substituímos na equação, fizemos ali a divisão e obtivemos o nosso resultado. Agora, nós vamos para um exemplo que vai complicar um pouquinho mais, veja só. Exemplo 2. Uma corrente elétrica com intensidade de 8 amperes. Olha só, ele já deu a intensidade da corrente elétrica agora. 8 amperes. Percorre um condutor metálico. A carga elementar esse é o valor da carga elementar, a gente já sabe, né, que é a carga do elétron. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal desse condutor por segundo. Então, ele quer, olha, o número de portadores de carga. Então, veja bem, já é aquela segunda equação que nós vimos, em que eu tenho o número de portadores de carga, vezes a carga elementar, sobre a variação de tempo. Essa é a equação que nós vamos utilizar, porque ele quer, olha, que você determine o N, tá certo? Aí na nossa continha. Então, vamos lá. Olha só. Intensidade da corrente elétrica, número de portadores de carga vezes a carga elementar, sobre a variação de tempo. Substituindo, o I vale 8, o N é quem eu quero encontrar, então não vou substituir nenhum valor. O E, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, e o tempo é 1 segundo, conforme a questão mandou, tá certo? Então, esse 1 que está dividindo vem para o outro lado multiplicando. 1 vezes 8, 8. Aí nós teríamos o seguinte, olha, 8 é igual a N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse termo inteiro aqui, olha, está multiplicando. Ele vai para o outro lado, dividindo, e aí nós temos aqui, olha, 8 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 8 dividido por 1,6 é igual a 5. 10 elevado a menos 19, ele está aqui embaixo. Para vir aqui para cima, olha, basta eu mudar o sinal do expoente, por isso ficou 10 elevado a 19. E nesse caso, nós temos um movimento de elétrons, tá certo? Então, está aí o número de portadores de carga que atravessou para que eu produzisse uma corrente elétrica de 8 amperes. Beleza? Bom, mas tem mais uma definição importante, que é a definição de corrente contínua e corrente alternada. Veja só. Na corrente contínua, veja só, nós temos o gráfico aí, ela é contínua porque a sua intensidade não vai mudar conforme o tempo, tá certo? Aqui nós temos a intensidade da corrente, olha. A intensidade é sempre o mesmo valor, olha. Essa é a corrente contínua. A corrente alternada é essa da linha verde aqui, olha. Veja que a corrente alternada, a sua intensidade, ela está variando conforme o passar do tempo, tá certo? Então, essa é a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. E veja só, olha, uma corrente é considerada contínua quando não altera seu sentido, tá certo? Então, além de possuir a mesma intensidade, ela não vai alterar o seu sentido, beleza? E se ela é sempre positiva ou sempre negativa, tá certo? Se ela for positiva, é sempre positiva, for negativa, vai ser sempre negativa. Bom, a maior parte dos circuitos eletrônicos trabalha com corrente contínua. Aqui nós temos fontes de corrente contínua. Olha. A bateria, a pilha, são fontes de corrente contínua, tá certo? Nós temos também, tá aqui, olha, o gráfico da corrente contínua. A intensidade não muda com o passar do tempo, nem o seu sentido, né? Ela é sempre positiva ou sempre negativa, beleza? Nós temos também a nossa corrente, aliás, aqui 2 exemplos, olha, bateria e pilha. Já falamos sobre esses exemplos. E nós temos a corrente alternada. A corrente alternada tem aqui, olha, dependendo da forma como é gerada a corrente, esta é invertida periodicamente. O que é periodicamente? Ela é invertida sempre no mesmo intervalo de tempo, tá certo? Ora é positiva e ora é negativa. Então, aqui, olha, além da intensidade variar, varia também o sentido da corrente. Uma hora ela vai ser positiva, outra hora ela vai ser negativa, beleza? Então, essa é a corrente alternada. Este tipo de corrente é o que encontramos quando medimos a corrente na rede elétrica residencial. Então, nas nossas casas, nós temos exemplos ali de corrente elétrica, beleza? Bom, nós passamos também aí para entender um pouquinho sobre os efeitos da corrente elétrica. Nos efeitos da corrente elétrica, nós temos aí a passagem da corrente elétrica por um condutor pode gerar diferentes efeitos. Nós vamos ver quais são esses efeitos. Olha só. Os principais efeitos são os efeitos térmico,
O efeito térmico é quando varia a temperatura. A corrente, ela produz um efeito que é chamado de efeito Joule. Esse efeito Joule faz a corrente variar a temperatura do nosso condutor, tá certo? Por isso, quando você pega naquela lâmpada incandescente, aquela lâmpada amarela, você sente a lâmpada um pouco quente. Esse é o efeito térmico da corrente elétrica. A corrente elétrica também tem seu efeito químico, que você vê especialmente lá em química, quando você estuda eletrólise e outros fenômenos. A corrente também tem o seu efeito magnético, que inclusive vai ser o objeto de estudo quando a gente chegar lá em magnetismo. Um experimento muito famoso em que se fez atravessar a corrente elétrica sobre um fio, através de um fio, aliás, e aí quando a gente aproxima a bússola desse fio, o que acontece? Essa bússola, o cursor começa a variar. E aí, o que indica? Indica que nós temos a presença ali de campo magnético. Outro efeito da corrente elétrica é o efeito fisiológico, que você conhece muito bem, que é o choque elétrico, né? O choque elétrico, vem aqui comigo para eu explicar, olha só. O choque elétrico, ele indica exatamente a passagem da corrente elétrica através do corpo. Só que o choque elétrico, ele depende de várias variáveis. Depende da diferença de potencial que está sendo aplicada sobre o seu corpo, depende da resistência elétrica do seu corpo. O corpo humano ele tem diferentes resistências quando ele está num tempo seco, num tempo quente e úmido, que nem o nosso. Inclusive, isso é objeto de uma aula lá do nosso projeto Contraturno Digital, por o que causa o choque elétrico. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre o que causa o choque elétrico, assista também essa aula para complementar ainda mais aí o seu conhecimento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. O que tem que ficar é exatamente aí o que é a corrente elétrica, entender como nós calculamos a corrente elétrica e que existem dois tipos, a contínua e a alternada. Beleza? Agora nós vamos aplicar tudo isso na nossa DLI. Tá aí nossa primeira questão. Por um fio condutor de alumínio, passa uma quantidade de carga elétrica 200 coulombs durante um intervalo de tempo 10 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica que passou pelo fio. Então, bem simples, aplicação direta na nossa equação. Segunda questão. Relacione a segunda coluna com a primeira, com relação aos principais efeitos causados pela corrente elétrica. Aí vai aparecer as duas colunas na sequência, não é? Nós temos duas colunas relacionando os efeitos e nós temos aí quais são os efeitos causados, você vai associar os efeitos. Na sequência, você vai demonstrar aí qual é a sequência correta. Bom, façam aí a questão, coloquem aí no chat a resposta de vocês e daqui a pouco a gente interage aqui verificando as respostas de vocês.
E aí, pessoal, estamos de volta aqui para verificar as respostas da nossa DLI. São DLIs simples e que nós vamos relembrar os principais pontos aqui do conteúdo de hoje. Vamos para a primeira questão, olha só. Na primeira questão, nós temos aí, olha, por um fio condutor de alumínio, passa uma quantidade de carga elétrica de 200 coulombs. Olha só, nós temos uma quantidade de carga elétrica igual a 200 coulombs, tá certo? Durante um intervalo de tempo de 10 segundos. Nosso ΔT é igual a 10 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica que passou pelo fio. Ele quer a intensidade da corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica nós denotamos pela letra I. Olha só, a corrente elétrica, como você sabe, é o fluxo ordenado de cargas elétricas, não é? E como é que eu calculo essa intensidade? Através da equação, olha, quantidade de carga elétrica sobre o tempo, tá certo? Dividido pelo tempo. Então, vamos substituir aqui na nossa equação, olha. I não vai ter valor, eu vou continuar com a letra I, tá certo? A quantidade de carga elétrica é 200. Substituo 200, olha. Sobre o ΔT, que é 10. 200 dividido por 10. Então, o valor da nossa intensidade da corrente elétrica, corta os zerinhos, 20 dividido por 1. 20 dividido por 1 é igual a 20. Então, o nosso resultado é igual a 20 amperes, tá certo? Bom, então aí, olha, nós relembramos a intensidade da corrente elétrica. Para calcular a intensidade da corrente elétrica, nós fizemos a divisão entre a quantidade de carga elétrica e a variação de tempo, tá certo? Quantidade de carga elétrica dividido pela variação de tempo, nós obtivemos ali o valor de 20 amperes, tá certo? Claro que essa quantidade de carga elétrica é excessivamente alta, olha, 200 coulombs é uma quantidade de carga muito grande. Para você obter 200 coulombs, você precisava de muitos elétrons, tá certo? Por isso que esse valor aí, 20 amperes, é uma corrente extremamente elevada, tá certo? Relembrar sobre corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Movimento ordenado das cargas elétricas. Qual é o sentido convencional da corrente elétrica? Entra no circuito pelo polo positivo, sai do circuito pelo polo negativo, certo? A corrente elétrica, ela pode ser contínua ou ela pode ser alternada. Ela é contínua quando o seu sentido não varia com o passar do tempo, ele não muda, tá certo? Com o passar do tempo, nem o sentido nem a intensidade. E ela vai ser alternada quando a intensidade e o sentido, eles variam com o passar do tempo. Ora a corrente é positiva, ora a corrente é negativa. E lembra lá dos gráficos. O gráfico, uma reta constante, é o da corrente contínua, tá certo? E uma reta ali, aliás, uma reta não, e uma senoide que nós desenhamos, aquela senoide, ela já indica uma corrente alternada, tá certo? Vamos agora para a nossa segunda questão. Na segunda questão, olha só, segunda questão, nós temos aí, olha, relacione a segunda coluna com a primeira, com relação aos principais efeitos causados pela corrente elétrica. Então, nós vamos relacionar as duas colunas. Vamos lá. Então, nas duas colunas, nós temos aqui, olha, número 1, efeito químico, efeito térmico, efeito magnético e efeito fisiológico. Nós vimos rapidamente ali esses efeitos. Então, primeiro, olha, aparecimento de um campo magnético. Se aparecer um campo magnético, nós estamos falando do efeito magnético. Então, aqui nós temos o item 3, olha. Aparecimento de um campo magnético na região próxima de onde se aplica uma corrente elétrica. É aquele experimento que eu comentei com vocês, que é o experimento em que se fez atravessar ali, olha, corrente elétrica através de um fio, nós aproximamos aqui a bússola e essa bússola teve o seu cursor modificado, tá certo? O cursor começa a balançar ali. Por quê? Porque indica que nós temos a presença de um campo magnético em torno de um fio que é atravessado por uma corrente elétrica, beleza? Aqui a segunda afirmativa, olha, passagem de corrente elétrica pelos organismos dos seres vivos. Nós estamos falando do fisiológico, lembra? Do efeito fisiológico, então aqui é número 4. Efeito fisiológico, nós falamos do choque elétrico, inclusive convidei vocês a assistir a aula do nosso contraturno digital, o que causa o choque elétrico. Procure lá no nosso canal no YouTube. Aqui, olha, nosso terceiro item, olha, reações químicas quando são percorridas por uma corrente elétrica. Se falou em reação química, nós estamos falando do efeito químico. Então, aqui, número 1.
E o último, chamado de efeito Joule, nós vimos aí o nome do efeito, surge dos inúmeros choques dos elétricos de um condutor quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. Nós estamos falando do efeito térmico, que é o número 2. Está aqui, olha, efeito térmico, número 2. Então, a nossa sequência correta é 3, 4, 1, 2. Pessoal, então, é isso que nós tínhamos aí para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, tenha fixado todos os itens aí sobre corrente elétrica, que é um conceito muito importante a partir de hoje na sua vida. Bom, pessoal, fiquem bem, até a próxima. Tchau, pessoal!